A todos com a paz do Senhor. Vamos ver se cantemos um hinozinho aqui e fazer uma breve meditação da palavra de Deus. Você que não se inscreveu, se inscreva e compartilhe se você quiser, se achar edificante, e que o nome do Senhor venha ser louvado e glorificado. Na presença estar de Cristo, em sua glória que será, lá no céu em pleno gozo, pois minha alma o verá. Face a face espero vê-lo, além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver, ó meu Jesus. Oh, que glória será vê-lo, que eu possa mirar. Eis que em breve vem o dia, em sua glória demonstrar. Face a face espero vê-lo, além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver, ó meu Jesus. Quanto gozo há em Cristo, que eu possa mirar. Eis que em breve vem o dia, em sua glória demonstrar. Face a face espero vê-lo, além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver, ó meu Jesus. Quanto gozo há em Cristo, quando não houver mais dor, quando cessar o perigo e gozarmos pleno amor. Face a face espero vê-lo, além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver, ó meu Jesus. Face a face quão glorioso, a descer ou existir, vendo o rosto de quem veio nossas almas redimir. Face a face espero vê-lo, além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver, ó meu Jesus. Olha o que Deus tem reservado para nós hoje. Vamos ler a Bíblia Sagrada e você acompanha a minha linha de raciocínio para ver se nós chegamos a um consenso comum
E que Deus venha nos botar no eixo, né? Nos presentear com seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade. E cada dia mais nós podemos nos aperfeiçoar. Chegar à estatura de um varão perfeito, de um cristão perfeito, amém? Vamos ler, irmãos, aqui no Salmo de número 71, uma palavra que me veio assim no coração, e a partir do versículo 17, aqui a expressão do salmista, dizendo assim: Tu tens me ensinado, em outra tradução diz, tu tens me guiado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho andado e tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, quer dizer, os meus cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras, as gerações vindouras, o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feitos, ó Deus, quem é semelhante a ti? Eita glória! Aqui nós vimos, irmãos, a expressão, eu creio que foi salmista Davi, em outras traduções diz aqui em cima quem é o autor, mas nessa tradução que eu tenho aqui é uma tradução que não traz essa recomendação, mas eu creio que foi do salmista Davi, ele dizendo: Tu tens me ensinado, ó Deus. Em outras palavras, tu tens me guiado, tu tens me instruído, tu tens me guardado desde a minha mocidade. Há duas expressões na Bíblia Sagrada entre a palavra dirigir e guiar. Tu tens me dirigido ou tu tens me guiado? A primeira expressão, tu tens me dirigido, é quando, um exemplo, né? Um carroceiro está atrás e ele quer direcionar os seus animais, então ele pega pela rédea e vai dirigindo. Ou quando um pastor da ovelha, ele fica atrás do rebanho, cuidando para que nenhuma se disperse, e ele vai tocando. Só que no rebanho de ovelha há um segredo peculiar. Ele coloca lá na frente uma ovelha madrinha, ou ovelha mãe, com um cencerrinho e ela vai na frente, blink, 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 ela conhece o caminho pelo instinto de ovelha, porque ela não enxerga muito longe, alguns metros à frente, mas ela, pelo instinto, ela já vai seguindo, e as outras que não enxergam, mas ouvem muito bem, elas vão pelo sincero e vão acompanhando. Mas tem horas que o pastor não está atrás, ele está na frente guiando, chamando. Essa expressão está escrita no capítulo 10 de São João, quando ele diz que ele é o bom pastor, e ele vem e o porteiro abre, e ele vai adiante das suas ovelhas, e as suas ovelhas o seguem, porque ouvem a sua voz, mas não seguirão os estranhos, antes fugirão da voz do estranho. Essa expressão. Então, nós estamos, irmãos, diante de Deus, assim como aconteceu no deserto, que os
Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. E Deus disse para Moisés: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Por causa disso, o salmista Davi é que ele diz: tu tens me ensinado, tu tens me guiado, tu tens estado presente comigo desde a minha mocidade. E ora, diz a Bíblia Sagrada, que a nuvem o Senhor colocou na presença do povo de Israel, de Moisés, durante o dia uma nuvem que cobria o arraial, que cobria os fios, que guardava do sol quente, e à noite uma coluna de fogo. Diz a palavra de Deus que tinha hora que a coluna estava atrás da retaguarda, e outra hora ela estava lá na frente, protegendo o que vinha atrás, iluminando o que estava na frente. E eles olhavam para a nuvem. Quando a nuvem parava, ou a coluna de fogo, eles paravam também. Não tomavam iniciativa própria. Por causa disso, o salmista Davi disse: Senhor, tu tens me ensinado, tu tens me guardado, tu tens me guiado, tu tens me dirigido. Ó Deus, desde a minha mocidade e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Coisa mais gostosa é andar na presença de Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz assim, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direito és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha que ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não aquele que habitava e nem aquele que vai habitar. Ele está falando no tempo presente. E aqui Davi, ele disse: Senhor, tu tens me ensinado desde a minha mocidade, até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Deus está presente na vida, estava presente na vida dele, e está presente na minha vida e na tua vida. Esse é o desejo de Deus. Esse é o carinho. Esse é o propósito. Estarei convosco todos os dias. João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito: eu vou e vou vos preparar lugar, mas voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Quer dizer, não vos deixarei órfãos. E ele disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo da parte do meu Pai não virá a vós. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Então você deve crer, nós devemos crer que a presença de Deus é constante sobre a nossa vida, mesmo que nós não percebemos a presença de Deus. Mesmo que nós não sentimos a presença de Deus. Mesmo que nós não vemos com os nossos olhos carnais a presença de Deus. Mas a razão é que ele enche os céus e a terra. No salmista ele diz: para onde fugirei do teu espírito? Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu andar, o meu deitar, o meu sentar. De longe entendes o meu pensamento. Para onde fugirei do teu espírito? Se subir ao céu, tu estás, ali estás. Se descer ao Seol, às profundezas da terra, tu também ali estás. Se pegar as asas da alva e até a extremidade do mar, até ali a tua destra me susterá. Se disser o Seol é a minha cama, ou a escuridão me encobrirão de ti, a escuridão, a luz ou as trevas para ti serão as mesmas coisas. Tal coisa para mim é maravilhosíssima, tão numerosa que eu não posso contar, não posso entender. É maravilhoso saber da existência de Deus.
Jacó pensou que estava sozinho lá no deserto. E de repente ele escureceu, ele vai dormir, não tem cobertor, não tem cama, mas tem uma pedra, coloca a cabeça sobre a pedra, tem um sonho, uma revelação, que os anjos de Deus, uma escada que desce dos céus até a terra, e os anjos de Deus sobe e desce, e a voz de Deus acima nos céus, falando com Jacó, e ele se acorda todo apavorado. Este lugar não é a casa de Deus, esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus ou a porta dos céus, e fez um voto ao Senhor. Glória a Deus. Moisés também, depois de 40 anos, lá no deserto, lá em Midian, na terra do seu sogro, longe. Pronto, acabou-se, terminou-se, findou-se os meus sonhos, a maneira que eu tinha de pensar. E Deus olhando para Moisés: chegou a minha hora, eu vou falar com meu servo, eu livrei ele lá no rio Nilo, eu livrei ele das unhas, das garras de Faraó, eu guardei ele em toda a sua caminhada. Ele pensou que tinha terminado seus dias, mas agora chegou o tempo da minha visitação. E Deus fala com Moisés através de uma sarça ardente. Moisés viu aquele fenômeno e pensou: alguma coisa está estranha, porque eu conheço essa sarça. É de natureza. O sol escaldante do deserto pegar fogo. Mas ela se consome, ela vira em cinza rapidão. E ele disse: eu vou ver mais de perto esse fenômeno que está acontecendo. E quando ele chega perto da sarça, uma voz do meio da sarça diz: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás pisando é lugar santo. Em outras palavras, tira os requisitos do teu passado. Não se firme os teus pés em objeto do Egito, lá do faraó, do teu passado. E agora sim Moisés se apresenta diante do Todo-Poderoso. Deus está no fogo, a sarça era a natureza pecaminosa de Moisés e a nossa também. E Deus fala com Moisés, fala com Jacó, fala com José, fala com Daniel, e está falando contigo também, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. E aqui a continuação diz assim, e ele continua, o salmista Davi: não me desampare, pois, ó Deus, até a minha velhice, e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras o teu poder. Olha o desejo do salmista. Não me desampares, Senhor, até a minha velhice. Glória a Deus. Me guarda, me mantém. Eu já estou com 71 por aí. Mas como disse o Davi no Salmo 37, versículo 25, eu já fui jovem, mas agora já estou velhinho, capenga, né? Mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Glória a Deus, eu nunca vi. Eclesiastes 11 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias os acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque tu não sabes que mal há de vir sobre a terra. De manhã lance a tua semente, e de tarde não retires as tuas mãos, porque tu não sabes qual delas serão boas, se essa ou se aquela, ou se ambas serão boas. Assim como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim são as obras maravilhosas que Deus faz.
Glória a Deus. Então, quando nós vimos a palavra de Deus, irmãos, nos ensinando, lança o teu pão sobre as águas. Isso é no capítulo 11 de Eclesiastes. Agora no capítulo 12, vem outro versículo na minha cachilota, diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os anos e passam-se os dias, as quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. A recomendação do pregador era quase idêntica à recomendação de Davi aqui nesse salmo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Em outras palavras, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Salmo de número 103, ele diz, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Daí ele começa, porque é ele que sara todas as tuas enfermidades, ele que perdoa todas as tuas iniquidades, ele que redime a tua vida da perdição, ele te coroa de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. 103, versículo 5. Que bênção maravilhosa! Agora Davi aqui, ele se lembra, ou ele mesmo que se expressa, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Ele diz aqui, não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice. Em outras palavras, eu quero sentir as mãos de Deus. Eu quero sentir o amor de Deus. Irmãos, eu estou servindo a Deus mais de 50 anos. 60, posso dizer. 60, porque quando eu tinha 13 anos, eu comprei a Bíblia, a primeira Bíblia Sagrada. Mas eu já estava sendo catequizado, eu já estava sendo ensinado, e o amor de Deus brotou na minha mão. Eu preciso ter a palavra de Deus, não somente ouvir, mas ler, absorver aquilo que é gostoso. Com 13 anos, Deus me deu a graça. Eu trabalhava numa serraria naquela época, já tinha carteira assinada. Por causa disso, eu fiz a prestação na Igreja Católica em Rio do Sul. A Igreja Católica em Rio do Sul foi inaugurada em 1952, e eu nasci nessa data. Mas quando eu tinha 13 anos, fui fazer o chamado Santo Crisma. E o padre Caetano, o padre Tiago, esses dois padres que eu nunca esqueci, eles eram, o bom cristão tem que carregar uma Bíblia, como fazem os crentes. A primeira vez que eu vi a expressão dada por um pároco, a expressão crente, porque antes era sempre cristão. Fazer que nem os crentes, ter uma Bíblia debaixo do braço, cheirando o sovaco, mesmo que não lê, mas está carregando na Bíblia. O bom cristão, aí ele disse, precisa ter uma Bíblia e ler uma Bíblia. Eu ganhava 15 reais por mês. Presta atenção. Eu ia fazer o Santo Crisma. Ele falou essa palavra. Eu vou na sacristia. Hoje ainda existe atrás da Igreja Católica, você vai lá. Existe a sacristia e também existe uma biblioteca da Igreja Católica. Pelo menos até uns 6 meses atrás existia, não sei se ainda existe. E eu cheguei lá e pedi, eu vim comprar uma Bíblia. A mulher disse, que idade você tem? Vou fazer 13 anos agora e estou fazendo o Santo Crisma. Ela disse, não, nós não vendemos Bíblia para criança pequena. Ai. Eu, como já era um menino determinado, e sempre fui, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, não teimoso. Alemão não é teimoso, é determinado. Deixa quieto. Eu disse, não, minha senhora. Eu estou aqui pelo conselho do padre Caetano. Era o padre Caetano e o padre Tiago. Que conselho eles deram? Que todo cristão precisa ter uma Bíblia em casa e ler. Eu vou fazer o Santo Crisma, não entendo nada. Não. Sim. Não, sim. Então vamos procurar o padre Caetano. Naquele tempo tinha um seminário atrás do Dom Bosco. Não sei se ainda existe hoje, pelo menos existe o prédio, mas não sei se existem escolas
de seminário. E fomos lá e procuramos sala por sala. Até que achamos o padre. Olha, esse menino aqui assim, quer comprar uma Bíblia, mas a determinação nos diz que nós não devemos vender Bíblia para criança. Mas ele disse que o senhor aconselhou que devia comprar uma Bíblia. Sim, eu aconselhei ainda, vende uma Bíblia para ele. Aí eu saí todo contente, mas era longe, dava mais ou menos 100 metros até ali, de lá de trás até aqui na frente. Quando cheguei lá, pagar a Bíblia, R$30. Mas eu tinha 15, na verdade eu tinha só 5. Eu digo, não, mas não é tão caro assim, pelo amor de Deus. Eu ganhava uma mixariazinha por mês. Ela disse, então não posso vender. Não, vamos lá falar com ele, vamos vender a prestação, estou aqui para pagar. Ah, meu Deus do céu, lá fomos novamente. Aí foi mais fácil, não, já sabia a sala que batemos lá, ele atendeu, o que foi agora? Né? O que foi agora? É que ele quer comprar a Bíblia, não tem dinheiro? Eu disse, não, eu tenho R$5, mas a Bíblia é 30? Como é que eu vou fazer? Aí eu disse, não, então eu vou fazer assim, eu fico com 5 e dou 10. E pago em 3 vezes de R$10 por mês. Isso é muito difícil de pagar 5 e 6 meses. Oh, Jesus amado, ele ficou olhando para cá e para lá. Eu disse, eu vou ficar com R$5, ganho R$15 por mês, só posso apresentar minha folha de pagamento para o senhor. Ele olhou para ela, olhou para mim, e disse, então vende a R$10 por mês. Peguei aquela Bíblia de R$10, uma Bíblia grande com 75 livros, da Evangelho tem 66, e fui para casa e só de luz de querosene estava ali eu lendo a palavra do Senhor, as histórias de Sansão e Dalila, de Davi, e os 10 mandamentos, e a saída de Israel do Egito, todo o Antigo Testamento, a criação, e gravando aquilo. Mais tarde, pela misericórdia de Deus, não estou fugindo do assunto, presta atenção, já vou voltar ali já. Mais tarde eu fui descobrir pela Rádio Transmundial, um programa de Quito, Equador, estudando a Bíblia livro por livro, das 4 horas da manhã às 5 horas da manhã. Uma vez perdi o sono, liguei o rádiozinho, a bateria, a pilha, depois veio a força. Rádio Transmundial, estudando a Bíblia livro por livro, todo dia de manhã, pela misericórdia de Deus. A luzinha acesa, a mãezinha lá no quarto, às vezes ela vinha e apagava a luz, porque eu pegava no sono com aquela coisa ligada, ela tinha medo de pegar fogo na casa, e assim estou meditando sobre a palavra de Deus. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, na qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Oh, glória a Deus! Quer ser próximo, meu querido irmão? Ama a palavra de Deus, guarda a palavra do Senhor. Esconde a palavra do Senhor, como disse Davi, escondi as tuas palavras no meu coração, para mim não pecar contra ti. E agora aqui Davi diz assim, não me desampares, Senhor. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cânscaras dos meus cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. É isso que eu estou fazendo contigo, meu querido irmão. Eu não sei se eu tenho mais 1 ano, 6 meses. Já infartei 2 vezes, Deus me levou até os céus. Eu vi os céus abertos, mas não vi a glória de Deus, não vi os anjos, não vi nada. Eu queria que todo cristão tivesse essa experiência de sentir o prazer de o espírito sair do corpo e para a extremidade. Mas eu não desejo nem para um cachorro. Quando a voz do Senhor disse, volta, eu não queria voltar. Naquele corpo queimado, estraçalhado, doente, todo esfacelado pelo acidente. Assim, volta. E eu via que eu tinha que descer e queria gritar, não quero, não quero, não quero. E vi o meu corpo lá embaixo estraçalhado.
e os médicos tentando me reanimar para que o espírito voltasse no corpo e eu tivesse vida novamente. Na hora eu fiquei muito indignado com Deus, eu não tinha pecado, eu não tinha adulterado, eu não tinha blasfemado, eu não tinha jogado pedra no santo. Eu disse, por que não me deixasse lá, Senhor? Depois de uns 15 dias, Deus me fez entender o porquê não me levou. E cada dia, cada hora, cada momento, eu digo, Senhor, obrigado, ainda estou sendo útil na tua casa. Tem muita gente invejosa aí. Tem muito pecando, meu querido irmão, não tem inveja daquilo que estou fazendo na casa de Deus. Em nome de Jesus eu lhe peço, em nome de Jesus. Deus tem me dado um tempo, agora, daqui a pouco eu vou descansar com o Senhor. Deus sabe do meu tempo, da minha hora certa, e você vai ficar resmungando em casa. Estou falando para isso, para que você se desperte em nome de Jesus e deixe o servo do Senhor fazer a obra do Senhor conforme ainda me concede graça. E aqui Davi está dizendo aqui, meus queridos irmãos, glória a Deus. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Eu me lembro de uma passagem, já vou encerrar, já passou 30 minutos, meu Deus, tem misericórdia de mim. Mas eu vou falar mais um 3. Aguenta um pouquinho. Glória a Deus. Em João, no Evangelho de São João, no capítulo 21, o último capítulo de São João, e o versículo 18, Deus disse para Pedro, que quando ele era novo, presta atenção, meu irmão, ele se vestia, ele se aprontava, ele ia para cá, vinha para lá, fazia o que queria. Ninguém pedia, ninguém se opõe. Assim está você, assim era eu. Posso falar com autoridade porque Deus me dá essa liberdade de falar. Mas quando você ficar velho, querido, outros vão te cingir, outros vão te vestir, outros vão te pegar pelas tuas mãos e tu vais para lugares aonde não queres. Isso não está falando do sentido literal. Isso está falando no sentido espiritual. Então, quando a palavra de Deus nos diz para nós fazer as coisas agora, diante de Deus, é porque vai chegar um momento, a hora em que nós não temos mais forças. Aí nós queremos ir para a igreja, não conseguimos mais dirigir, entende? Se estiver vivo ainda. Dependemos do neto, dependemos de alguém para ir buscar. Dependemos, meus queremos a nossa mente volta a um versículo da palavra, não volta. Dependemos de ouvir mal e mal. Não é qualquer comida que nos alimenta. Mas se nós se lembrar do nosso Criador todos os dias, que se chama hoje, não vai acontecer. A Bíblia diz que nas suas velhices ainda darão fruto, subirão como asas, como águia, voarão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A águia, já vou terminar, ela não fica entre as nuvens aqui, porque entre as primeiras nuvens existe a poluição da terra, por causa disso está dando esses trovadão aí de tanta poluição que sobe, depois diz, deixa aqui essa parte. Ela vai acima das nuvens, ela vai lá na parte ionizada, aonde ela cheira o ozônio, as coisas boas, e ela se fortalece, ela plana, e depois, quando ela sente muita necessidade, ela voa e pega os objetos e plana novamente lá em cima. Ninguém vê uma águia voar em voo rasante. Subirão como asas de águia. Quer dizer, ele está numa sexta dimensão, ele está sentado nas mansões celestiais em Cristo, quando ele teme ao Senhor e tem como seu pastor, e tem como seu criador, seu ajudador, seu abençoador e seu libertador, e aquele que prolonga a vida na face da terra. Que Deus abençoe em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Seja abençoado, meu irmão, em nome de Jesus.